Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí da Alt, tá? Uma oficina especializada aí na manutenção de motor, câmbio de veículos da linha leve, tá? E hoje eu vou fazer um compilado de respostas para as maiores perguntas que a gente encontra sobre o tema de junta de cabeçote, tá? Muita gente tem muita dúvida, apesar de ser um problema infelizmente muito corriqueiro, mas ele geralmente acontece por falta de manutenção. Tá? É muito raro você ter um problema de junta queimada se sua manutenção estiver em dia. Mas, ainda assim, gera diversas dúvidas, pois é um tema bem complexo. Então, vou responder essas perguntas aí que a gente encontra. Primeira pergunta, né? O que é junta queimada? Poxa, a expressão junta queimada não necessariamente quer dizer que a junta de cabeçote, de fato, queimou, pegou fogo. Não é isso, tá? Essa expressão foi criada justamente por quê? Porque a junta danifica no momento que o motor passa por um processo de sobreaquecimento, ou seja, o motor esquenta mais do que deveria esquentar. E aí, daí veio essa expressão junta queimada. Não quer dizer que a junta de fato realmente queimou, pegou fogo, não é isso, tá? E aí, o que de fato acontece quando a junta queima, né? Simplesmente é a dilatação do material, tanto do bloco quanto do cabeçote, né? Além do que ele suportaria. Então é mais ou menos como se fosse assim. O material, qualquer material metálico, ele tem um comportamento de, quando ele está quente, ele expande, ele dilata, ele fica maior o seu volume. E quando ele está mais frio, ele retrai. Isso não é diferente com o motor do veículo, acontece isso o tempo todo. Motor frio antes da partida, o motor liga, esquenta, ele dilata. É normal esse processo, isso acontece com praticamente todos os materiais aí que a gente tem no nosso dia a dia. Só que, se ele esquenta demais, ele vai dilatar demais. E quando ele dilata demais, é aí que ele não consegue retornar ao ponto anterior. Então ele dilata mais do que deveria, não consegue retornar, prejudica a vedação ali do cabeçote e do bloco, tá? Então é mais ou menos isso que acontece quando a gente fala que a junta queimou. Próxima pergunta. Toda vez que queimar a junta eu preciso fazer retífica de cabeçote e motor? Sim e não. Por que sim e não? Depende muito do quanto danificou de fato o sistema. Então vamos supor, se você tem uma deficiência na junta ali do cabeçote, tá? Mas o carro superaqueceu uma ou duas vezes, ou pouco, tá? Mas o suficiente para danificar a vedação da junta, quanto antes você fizer o reparo, menos intervenção vai precisar. Por exemplo, muitas das vezes você precisa fazer somente uma retífica só do cabeçote. E quando a gente diz retífica, é o seguinte: tirar o cabeçote para trocar a junta e não verificar se ele não precisa de mais alguma outra coisa e montar tudo de novo, é um pouco de esforço perdido, pois a manutenção que você colocou ali para fazer isso, o cabeçote já está fora, já está fácil de fazer uma substituição de uma válvula que pode estar começando a queimar, de um retentor que está começando a vazar. Já troca isso, já é praticamente a mesma mão de obra. Eu sei que acrescenta a parte de peça, mas vamos supor que daqui a 20 mil, novamente, aparece isso. E aí, poxa, você já poderia ter economizado essa mão de obra aí. Então, por isso que a gente sempre, quando retira o cabeçote, a gente recomenda aos nossos clientes a dar uma olhada no cabeçote para realmente poder fazer um serviço de qualidade, tá? E ó, quando a gente fala retífica, não necessariamente vai ter que retificar totalmente o cabeçote. Às vezes não precisa, tá? Por exemplo, se o carro sofreu um calço hidráulico, tá? Pode ser que ele não precise passar por uma retífica total do bloco. Pode ser só uma válvula, pode ser só biela, enfim. O comum é você precisar realmente verificar tudo. Mas não existe receita de bolo. Cada caso é um caso. Então, a resposta para isso é mais ou menos sim e não, né? Porque imagina você tirar o cabeçote e não passar nem um pouquinho ali, às vezes tirar só um pouquinho do cabeçote só para fazer aquela limpeza e ter um bom assentamento. Isso já é um processo de retífica.
Ah, mas dá para montar sem fazer isso? Dá para montar. Vai ficar bom? Não, não fica bom. O serviço 100% não é dessa forma que é feito, tá bom? Outra dúvida muito grande, muita gente tem, como que eu identifico se o carro está de fato com a junta queimada ou não? Isso tem diversas formas de identificar. Uma delas, por exemplo, é se o fluido de arrefecimento fica num nível quando o carro está frio e quando o carro esquentou, ele sobe o nível como se tivesse mais fluido de arrefecimento, isso é um indicativo de que compressão do motor está passando para o sistema de arrefecimento. Um indício de que a junta está com a integridade comprometida. O clássico também é fácil de identificar. Quando mistura fluido de arrefecimento com óleo de motor, tá? Não necessariamente você vai ter o óleo do motor contaminado com fluido ou o fluido contaminado com óleo. Peraí. Ficou confuso, né? O que eu quero dizer? Às vezes, o óleo vai contaminar o fluido de arrefecimento, mas o reservatório do óleo no motor não vai estar contaminado, vai ser só o fluido de arrefecimento. E às vezes é o contrário, vai passar fluido de arrefecimento para o óleo, mas o fluido de arrefecimento vai estar com aspecto bom. Quando isso acontecer, tanto faz ou um ou outro, você já está aí num cenário mais final aí do defeito de junta, tá? Defeito na junta de cabeçote faz barulho? Via de regra, não. É muito pouco provável que você vá identificar uma junta de cabeçote devido a barulho de motor. Quando isso pode acontecer? Quando você já rodou tanto tempo com o cabeçote danificado que o óleo do motor está totalmente degradado e já não está mais fazendo a função de lubrificar o motor. E aí vai aparecer barulhos no motor, mas não por causa da junta. Vai aparecer porque o fluido de arrefecimento contaminou o óleo do motor e prejudicou a lubrificação dele. Tomara que isso não aconteça, porque aí geralmente precisa fazer tudo. Posso estar andando com um carro que está com uma junta queimada e não apresenta defeito nenhum? Pode. Isso pode acontecer, tá? Porque toda vez que o motor passa por um superaquecimento, ele passa por aquele processo de dilatação mais do que deveria, que eu expliquei lá no começo lá. E aí, às vezes essa dilatação não é grande o suficiente a ponto de já começar a dar o problema logo depois que o carro ferve. Ele vai indo aos poucos, devagar. E é aí que mora o perigo, porque a hora que começar a aparecer os sintomas, geralmente já está precisando fazer muito mais coisa do que só fazer a substituição da junta do cabeçote. Ah, mas eu acabei de comprar o carro usado, eu não sei se ele ferveu ou não. Muito bem, é por isso que é importante você sempre procurar carro com histórico de manutenção, tá? E de uma origem de confiança. A gente sabe que nem sempre é possível ter tudo isso, mas quanto mais você certificar, melhor é. Ah, existe algum teste que consegue identificar que a junta de cabeçote está danificada, mesmo ela estando bem pouco danificada e logo no início? Sim, dá para identificar. É um pouco difícil, é um pouco chato de identificar, mas dá para saber sim, tá? Bem, galera, então esse foi um vídeo da gente fazendo aí um respostão da maioria das perguntas que a galera tem sobre o tema de junta de cabeçote. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E caso vocês queiram acompanhar um procedimento da gente identificando, né, um carro com defeito aí realmente de junta de cabeçote, é só clicar no link que está na descrição aqui, e aí vocês já vão acompanhar esse vídeo aí, beleza? Muito obrigado e valeu, até a próxima, tchau!